Olá, meu nome é Matheus Ícaro e eu vou apresentar para vocês um trabalho acadêmico que realiza uma automação do monitoramento do consumo de gás natural para os setores comerciais e residenciais. Este projeto foi desenvolvido em um período no qual realizei um estágio em uma distribuidora de gás em Minas Gerais, a Gasmig. Atualmente, o monitoramento do consumo de gás nos clientes comerciais e residenciais são realizados através de um funcionário, conhecido como leiturista. Ele é responsável por realizar a coleta da leitura nos clientes, deslocando de cliente em cliente e registrando os dados que representam o consumo do gás. Este é o processo adotado nas grandes distribuidoras do país, atualmente, e observa-se que é passível de falha humana. E ainda, em alguns casos, depende da presença do cliente para liberar acesso ao local onde se encontra o medidor de gás. O objetivo desse estudo é propor uma solução mais eficiente diante da atual, através da automação deste processo. Então vamos lá. Em um cenário comum, cada cliente possui um medidor que registra o consumo do gás. Desta forma, podemos instalar um novo dispositivo que possa coletar esta leitura e transmiti-la através de algum meio, um transmissor por radiofrequência, por exemplo. Com isso, vamos ampliar este esquema para todos os clientes, no qual todos possam transmitir suas informações até um concentrador que vai reunir todos esses dados, gerando assim uma rede de comunicação unidirecional entre um cliente e o servidor. Vamos denominar o dispositivo que é conectado no cliente como dispositivo cliente e, consequentemente, o dispositivo que vai atender a todas as chamadas do cliente vai se chamar dispositivo servidor. Então, neste esquema de comunicação, o dispositivo cliente envia seus dados até o dispositivo servidor, que deverá reunir as informações recebidas e, posteriormente, poderá repassar todos os dados para a central de distribuição, que deve portar um sistema supervisório ou alguma nuvem para a alocação desses dados. Aqui do lado, você pode conferir o protótipo que representa o funcionamento desse sistema, que é basicamente a comunicação entre o dispositivo cliente e servidor e um serviço externo de monitoramento, que é um celular que recebe estes dados simulando uma central de informação. Vou explicar primeiro o dispositivo cliente. Este fluxograma demonstra o fluxo no dispositivo, no qual se inicia a partir do monitoramento do medidor de gás. Este processo monitora cada nova leitura registrada, e quando o dispositivo percebe uma leitura no medidor, ele envia uma identificação do cliente junto com o valor registrado no medidor, ou seja, o consumo deste cliente. Este dispositivo contém um display que demonstra simultaneamente os valores obtidos. O envio é realizado através de um transmissor por radiofrequência, que vai transmitir os dados até um receptor pré-determinado. Apenas um adendo neste processo, em que foi programada uma interrupção no dispositivo, no qual ele deverá parar tudo que estiver fazendo caso o medidor registre uma nova leitura, e assim deverá processar essa leitura para posteriormente voltar ao seu fluxo sequencial. Aqui está listado todos os componentes que fazem parte do dispositivo cliente. Para a comunicação externa, foi utilizado um módulo transmissor em 433 MHz para transmitir as informações. O medidor utilizado foi o G10 da Itron, que é um dos mais utilizados nos clientes residenciais e comerciais atualmente. Segundo seu datasheet, o medidor consiste de um sensor do tipo reed switch, no qual é composto por uma cápsula onde tem dois contatos que se conectam quando surge uma indução eletromagnética. Então, basicamente, existe um ímã que é acoplado na engrenagem dos contadores, aqui nesta imagem. E quando é registrado um valor no medidor, o ímã passa próximo do sensor reed switch, provocando uma indução que resulta nos seus contatos. Com isso, podemos aplicar uma tensão em um destes contatos, denominado como entrada. E quando ocorrer um registro de leitura no medidor, consequentemente, teremos a indução dos dois contatos, entrada e saída, que se conectam. Logo, a tensão inicialmente aplicada é obtida no contato de saída, e este contato é conectado no dispositivo cliente, no qual contabiliza uma borda de subida alta,
convertendo em um valor digital. É dessa forma que o dispositivo cliente obtém a leitura no medidor. Neste circuito do lado, temos um CI 555, que é importante para resolver o problema do efeito Debus, pois, quando o ímã se aproxima do sensor, os contatos sofrem uma indução eletromagnética e começam a conectar e desconectar várias vezes, devido à intensidade da atração eletromagnética. E à medida que a intensidade do campo fica maior, em um determinado momento, os contatos enfim se conectam e se mantêm por um período. Logo, este circuito minimiza este efeito Debus, que basicamente é realizar um atraso para que os contatos fiquem de fato conectados e não naquele processo de conecta e desconecta. Este atraso vai depender da vazão do medidor. O medidor utilizado neste caso é o G10 e é conhecido como 100 por 1, o que quer dizer que a cada 100 giros dos contadores é registrado 1 metro cúbico de gás. No seu datasheet, informa que sua vazão máxima é 16 metros cúbicos por hora. Logo, temos que 16 metros cúbicos por hora é igual a cerca de 0,44 metros cúbicos por segundo, ou seja, em aproximadamente 2 segundos, o medidor não vai ter registro, pois durante esse tempo é quando a intensidade do campo está crescendo, fazendo os contatos se conectarem, aquele processo inicial de conecta e desconecta. Desta forma, a partir de 2 segundos, teremos apenas um sinal alto que corresponde à leitura real do medidor, e não vários sinais ocorrendo naquele processo de conectar e não desconectar. Para determinar o tempo no circuito, foi realizado através da relação entre o capacitor e o resistor. Como na imagem, percebe-se que temos dois resistores de 10K que totalizam 20K por estar em série. E ao estar em paralelo com o capacitor de 100 microfarad, podemos relacionar multiplicando seus valores e resultando num tempo de 2 segundos. Para qualquer outro medidor, basta verificar a vazão máxima e o tempo mínimo que ele precisa para gerar uma leitura e fazer a mudança aqui nos resistores para determinar o seu tempo, ou no capacitor. Agora, vou explicar o dispositivo servidor. O fluxograma demonstra um funcionamento no qual se inicia quando o receptor recebe uma conexão. Com isso, o algoritmo implementado no dispositivo verifica se os dados recebidos é composto por uma identificação do cliente. Se contém uma informação verdadeira do cliente, ele verifica se contém o valor da leitura. E caso seja verdadeiro, os dados são salvos no seu armazenamento interno e posteriormente é enviado toda a sua base de dados para o meio externo, que pode ser um sistema supervisório ou uma central, ou até na central de distribuição, através de alguma nuvem. Estes são os componentes do dispositivo servidor, no qual o armazenamento da informação é realizado em um cartão de memória. E o receptor é um módulo de radiofrequência em 433 MHz. Este módulo Bluetooth é para realizar a transmissão para um meio externo. Com isso, o módulo Bluetooth é utilizado para realizar a transmissão para o meio externo, no caso o celular. E este celular recebe toda a base de dados coletada pelo dispositivo servidor, simulando uma aplicação externa que supervisiona esse processo. Tanto o Bluetooth quanto o radiofrequência são limitados até uma certa distância, e sendo assim, poderia ter sido utilizado um fio de Ethernet para a transmissão destes dados por GPRS. Mas neste trabalho, foi preferível utilizar o módulo Bluetooth. Ainda assim, o Bluetooth também poderia ser uma boa alternativa, pois o leiturista poderia coletar os dados do dispositivo servidor utilizando o Bluetooth e assim evitaria de passar em todos os clientes, passando apenas em um local. Logo, reduziria custo e tempo no processo atual, tornando mais eficiente. Então é isso. Obrigado por sua atenção. E na descrição do vídeo vou deixar o link do repositório, onde está hospedado o código do dispositivo cliente e também do servidor.
e os meus contatos para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado.